Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus, que está conosco. Ele que dirige, que governa as nossas vidas. Nós queremos, então, dar boas-vindas aos amados irmãos que estão aqui na igreja e também aqueles que estão assistindo pela internet. Nós saudamos a todos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos. A palavra do nosso Deus, no Salmo 121. Você pode encontrar o título em negrito aí. Deus, o fiel guarda dos homens. Cântico de romagem. Diz a palavra de Deus: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Meus amados irmãos, há décadas, Israel vem desenvolvendo um sistema de defesa. E esse sistema de defesa chama-se Iron Dome em inglês e em português domo de ferro. E esse sistema de defesa, ele é capaz de saber detectar um foguete, um míssil de 4 a 70 quilômetros de distância de Israel, especialmente ali em Tel Aviv. Nós postamos um vídeo para os irmãos puderam ver um pouco, talvez até pelos jornais também um pouco. E esse sistema de defesa, meus amados irmãos, é um sistema de defesa onde ele é capaz de defender 90%. Tem sido comprovado que 90% ele é capaz de interceptar os mísseis, os foguetes que são lançados contra Israel. Então é um sistema de defesa inigualável, muito poderoso para livrar Jerusalém, para livrar as cidades ao redor de Tel Aviv, em Israel. Meus amados irmãos, o contexto desta passagem, ele traz para nós já como título aqui o Cântico de Romagem, ou Salmos de Peregrinação. Quando este era lido, era cantado, era recitado durante a caminhada do povo em direção a Sião, Jerusalém. E aqui o povo ia para Jerusalém com a finalidade de participar e de adorar ali ao Deus Yahvé, ao Deus da aliança. E eles iam para participar daquelas grandes festividades.
Especialmente nesse texto, meus irmãos, nós podemos ver que existe o Deus que é o guardião do seu povo. O Deus que é o guardião de seu povo. Ele protege o seu povo. Ele livra o seu povo. Quantas vezes o nosso Deus não livrou o seu povo, Israel, das mãos dos povos inimigos? Quantas não foram as vezes que Deus livrou o seu povo dos ataques de inimigos, das outras nações inimigas, invasoras, capazes de destruir o seu povo? Mas nós podemos ver, meus amados irmãos, esse Deus que sempre foi grande e poderoso, eterno Deus, o Deus fiel, o guarda do seu povo, o Deus que é aquele que protege o seu povo. Só para você imaginar e pensar aí, nós nesse texto, nós temos a palavra, as palavras, os termos principais. Yahvé, o Deus chamado aí, colocado em português como Senhor. Olha aí no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor. Aí no versículo 5 você vai encontrar de novo, o Senhor é quem te guarda. Aí no versículo 5 ainda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Aí no versículo 7, o Senhor te guardará de todo mal. Aí no versículo 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Nós temos aqui, meus amados irmãos, um salmo de exortação à confiança em Deus, um salmo de exortação para que o povo confie, olhe, foque, fixe os seus olhos naquele que é o Todo-Poderoso. E nós podemos então, à luz desse texto, aprender de fato a respeito deste grande tema. Deus é o guardião de seu povo, Ele protege. A palavra proteção, protetor, aparece 6 vezes nesse texto. Ele protege, Ele protege, Ele protege, Ele protege, porque Ele é o guarda de seu povo. E aqui tem uma questão importante, bem interessante. Havia no Antigo Testamento, no meio do povo de Deus, a presença daqueles que são classificados como sentinelas. E os sentinelas, eles exerciam a função durante a noite. Sim, tinha guardas durante o dia, mas o sentinela, especialmente aqui nesse texto, nós podemos ver que é a ideia do sentinela que está vigilante, que está exercendo a sua função durante a noite. E se a sentinela dormisse lá naquela época, no meio, lembra de Neemias? Vamos trazer Neemias à memória, que está fresco aqui. Você pode perceber que Neemias, ele empunha a espada, ele convoca o povo, ele convoca os magistrados, ele coloca os homens, os jovens como sentinela durante a noite para vigiar. Para quê? Para proteger. Porque se o sentinela falhasse, o povo seria destruído por causa dos invasores, dos inimigos. E então, se a sentinela dorme, quem protegerá o povo? Quem protegerá os demais? Resultará, sabe em quê? Em morte. Morte em massa, pelos invasores, pelos inimigos. E me veio então um texto
muito conhecido. Eu peço aos irmãos que abram esse texto, a você que está em casa também, que abra esse texto. É o texto de 1 Samuel, capítulo 26, versículo 15 e 16. Olha só. No capítulo 24, você pode perceber, de 1 Samuel 26, 15 e 16, mas lá no capítulo 24 de Samuel, você pode ver que Davi teve a oportunidade de ferir Saul, aquele que estava lhe perseguindo, aquele que estava em suas mãos, porque diz o texto que Saul, ele sentiu vontade, no versículo 3, sentiu vontade de aliviar o seu ventre, e quando ele entrou, naquela caverna, estavam lá os amigos de Davi, os servos, os soldados de Davi, juntamente com ele, e Davi então incentivado a matar Saul, aquele que estava lhe perseguindo, mas ele não era vingativo, e ele estava ali batalhando a batalha de Deus. E aqui no capítulo 26, mais uma vez, Davi poupa a vida de Saul. Agora olha bem lá no versículo 15 e no versículo 16, o que diz? Então disse Davi a Abner: porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Tão certo como vive o Senhor, deveis morrer, vós que não guardastes a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha à sua cabeceira. Davi estava com a lança do rei. Eles falharam, a escolta falhou, a sentinela falhou. Seria morto, Saul seria morto naquele momento. E Davi então aqui, ele repreende Abner, o filho de Davi, que era um homem versado no material bélico, na guerra, nas estratégias de proteger, como sentinela, como soldado. Mas falhou, a guarda de Saul falhou. Davi repreende a escolta de Saul por sua negligência noturna. Eles eram a sentinela e falharam naquele momento. Logicamente, Saul teria a sua cabeça cortada naquele momento. Então a ideia de sentinela, meus amados irmãos, aqui confere um tom de guarda, de proteção noturna. Porque o versículo 3, lá, volte agora para o Salmo 121, versículo 3, versículo 1: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. A ideia aqui evoca na nossa mente da sentinela noturna. O nosso Deus é a nossa sentinela noturna. O nosso Deus é o nosso guarda noturno. O nosso Deus é aquele que protege quando dormimos. Ele nos protege.
Quando nós estamos de olhos fechados, dormindo, ali Ele nos protege. Ele é o nosso guarda. E é interessante, meus amados irmãos, que nós podemos ver também que lá no livro de Jó 24, versículo 15, 16, capítulo 38, versículo 13, a noite traz essa ideia de que a noite é também o tempo em que os criminosos agem. Quem nos livra do terror noturno, quem nos livra enquanto estamos dormindo, é o Senhor. Agora vem a pergunta: quantas não foram as vezes que o Senhor nos livrou? Quantas? Você não sabe? Eu não sei. Quantas vezes o Senhor não nos livrou durante os nossos sonos? Ele é Deus, Ele é poderoso, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele seja o domínio. Ele guarda o seu povo, Ele guarda a sua igreja. E observe aí no texto, você vai encontrar a expressão sol, lua, dia, noite, do versículo 5 ao versículo 8, noite, entrada e saída, agora e sempre. Olha aí, que expressões maravilhosas, agora e sempre. Ele te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita. O sol, nem a lua, Ele te guarda de todo mal, guarda a tua alma. Ele traz equilíbrio sobre o nosso psique, as nossas emoções. A mente do homem é um mundo. De uma hora para outra, uma pessoa pode ficar depressiva, desequilibrada, surtar. A humanidade, nós não sabemos, a mente é o mundo. E quem nos livra, quem nos dá equilíbrio, quem nos traz a paz, quem guarda a nossa alma, quem salva a nossa alma, quem liberta a nossa alma, é o Senhor. E outra coisa, queridos irmãos, dentro dessas 5 vezes em que aparece o termo Senhor, que é o termo Yahvé, o termo em hebraico Yahvé, o Deus da aliança. Ou seja, quem é este Yahvé? Este Yahvé é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que está com a sua igreja. Ele nunca abriu mão de sua igreja. Tanto daqueles irmãos nossos que foram salvos pelo mesmo Cristo, pelo mesmo sangue, pela mesma cruz do Antigo Testamento, como nós, dos nossos dias, que somos salvos pelo mesmo Cristo. Ele sempre guardou a sua igreja. Nós podemos ter a sensação, meus amados irmãos, em algum momento de insegurança. Mas eu quero dizer uma coisa: assim como aqueles irmãos tinham esta firme convicção de que o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Este é a mesma convicção que nós devemos ter hoje nos nossos dias. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora das tribulações. Como Deus nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra do mal o tempo todo. Ele nos dá forças para passarmos pelos dias
de tribulação, Ele nos fortalece, Ele está ao nosso lado constantemente, agora e sempre. E isso é um fato, esta é uma verdade absoluta, que Cristo está conosco hoje, que nada pode acabar ou destruir o povo de Deus. Satanás pode investir contra o povo de Deus, os homens malignos podem investir contra o povo de Deus, mas Deus permanece no controle, Deus permanece dirigindo, Ele permanece guiando, Ele permanece pastoreando o seu rebanho, a sua igreja, mesmo em tempos difíceis. A gente pode perceber, e essas expressões, meus amados irmãos, que te guarda, a tua sombra, a tua direita, de dia o sol não te molestará, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Nós podemos ser neste momento reportados. Eu peço aos amados irmãos que abram um texto maravilhoso do Novo Testamento, segundo aos Coríntios. Vamos ver. Nós passamos por lutas, por dificuldades, por provações. Nós cumprimos também o mesmo plano natural de todo ser humano, de todo gênero humano. Então, onde o homem nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, nós passamos por todos os estádios, mas existe uma fé viva, existe uma fé operante, existe uma esperança que nos conforta, aquela que nos faz confiar, porque nós possuímos esta convicção. Diz a Bíblia que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos de fato filhos de Deus. Nós somos servos de Deus. Nós estamos numa verdadeira caminhada, numa verdadeira trajetória. Podemos, durante o caminho, tropeçar, podemos cair até, mas o Senhor está ao nosso lado. O Senhor nos levanta, o Senhor nos dá força, o Senhor nos preserva. Diz, segundo aos Coríntios 4, versículo 7 em diante: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Esse texto traz essa ideia de que mesmo em Cristo passamos por lutas, por provações, por situações desconcertantes na vida, mas o nosso Deus está presente, Ele nos fortalece, Ele vai aprimorando, vai aperfeiçoando a nossa fé, a nossa convicção nele mesmo, porque Ele é o nosso guarda, Ele está presente em nossas vidas. Agora abra esse texto de João, nessa transposição para o Novo Testamento, nós podemos ver a guarda, a proteção, o Senhor como aquele que protege, como a sentinela, o sentinela de seu povo.
capítulo 17, no versículo 11, nesta oração sacerdotal. Vejamos aí, olha só. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. E aí vem o pedido: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome. Ele protegia, e ele pede proteção. É isso que o texto está dizendo. O Senhor Jesus protegia os discípulos, ele protegia a sua igreja, e ele pede agora, porque ele vai voltar à destra do Pai. Guarda-os, protege-os. Eu os mantive seguros. Nós cantamos aquele hino, né? Me ajuda aí, Isaac. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho, que me salvou, que me guardou, que me libertou. É por isso também que nós somos remetidos agora para Tessalonicenses, e Paulo convida a uma petição. Vamos ver, e ressoa a ideia aqui de do Pai Nosso, o final do Pai Nosso. Vamos lá, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, olha o versículo 2 e o versículo 3. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, todavia o Senhor é fiel, e vos confirmará, e guardará do maligno. O Senhor nos guarda do mal, Ele nos guarda do maligno. Queridos irmãos, homens sem princípios, homens impiedosos, homens criminosos, homens malignos que existem na face da terra, o Senhor nos guarda. E ainda nós podemos, como diz o texto, no versículo 4, nós também temos confiança em vós no Senhor. Nós confiamos no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. A nossa esperança está naquele que guarda, o guarda fiel de seu povo. Vamos agora lá na primeira carta de Pedro. Primeira epístola de Pedro. Ele nos guarda, Ele nos preserva na fé, Ele nutre a nossa fé, Ele nos sustenta em todos os momentos da nossa vida. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos ler o versículo 3 também. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados
pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Meus amados irmãos, a ideia de proteção, a ideia de guarda da parte de Deus sobre as nossas vidas é explanada através da palavra do Senhor. E nós podemos ter esta convicção, meus amados irmãos, porque Ele guarda. Nós cantamos aquele hino também. Guardarás o meu tesouro até ao dia final. Ele é quem nos guarda, meus irmãos. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso sustentador. Fica nesta noite esta palavra de encorajamento ao coração da igreja. Ele é aquele que guarda, que protege os muros. Cantamos, lembramos os muros em volta de Jerusalém, né? Os montes em volta de Jerusalém. Assim é o Senhor em volta de seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Esta é a convicção cristã, esta é a convicção de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, que Ele guarda pelo seu poder. Amém. Eu vou pedir ao presbítero Fernando para nós cantarmos aqui um hino de número 105, meus amados irmãos. E eu quero que você relembre neste momento aí então. Nós falamos no início que Israel tem um sistema de defesa poderosíssimo na terra, que é chamado de aerodome, os domo ferro, é aquela bolha no ar, e ele é capaz de detectar então no alcance dos mísseis que são projetados, por exemplo, da faixa de Gaza contra Israel, contra as cidades de Israel, num raio, no alcance de 4 a 70 quilômetros, e a precisão de interceptação dos mísseis é de 90%, ou seja, há uma bolha no céu. Quando um foguete vem de lá para cá, ali um antimíssel ele detém no céu e não deixa destruir a cidade. Muito maior é a proteção do Senhor sobre o seu povo. A convicção que o povo de Deus tem da presença gloriosa de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, meus amados irmãos. É por isso que nós podemos confiar, podemos descansar, podemos esperar, podemos ter esta convicção inabalável no poder da guarda daquele que é Senhor e protege a sua igreja, como protege as nossas vidas. Aleluia! O Senhor é o guarda fiel, protetor, auxílio em todos os momentos da nossa vida. Descansemos no Senhor, irmãos. Confiemos de maneira mais intensa no Senhor. A nossa tendência é de confiar nas coisas, confiar em nós mesmos, confiar naquilo que vemos, mas a nossa confiança deve estar naquele que é poderoso para guardar pelo seu poder tudo. Guardará
Ele guardará tudo. Ele guarda o seu povo. Estejamos firmados nesta palavra viva de Deus. Oremos ao nosso Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e realiza tudo segundo o conselho de sua soberana vontade. Sabemos que, Senhor, quando o teu povo ia participar da adoração em Jerusalém, e subiam em direção a Jerusalém, a Sião, e era como que a sensação de estar se aproximando do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, a confiança, aquela era a convicção que eles tinham. A nossa convicção hoje também é viva, e nós cremos no Teu poder que em nós opera, cremos na Tua palavra, cremos que o Senhor dirige as nossas vidas, nossos acertos, nossos erros, tudo está na palma de Tuas mãos, e sabemos que o Senhor cuida do nosso coração, cuida da nossa história, dirige a nossa história. Nossa confiança está no Senhor, a verdadeira sentinela, o guarda, o protetor, o auxílio de Israel. Sempre o Senhor realizou a manutenção, derramando provisão, providência sobre o seu povo. E nós também somos, ó Pai amado, agraciados pela obra do Teu Espírito Santo, pela presença do Teu Espírito Santo, confortadora. O Teu poder está em nós, o Teu Espírito está em nós, a nossa fé é viva, porque nós temos um Deus vivo. A nossa fé é verdadeira, porque ela é revelada na prática, todos os dias, numa verdadeira confiança, e através das obras que são realizadas. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela obra do Senhor, através de Jesus. Muito obrigado pela obra do Senhor sobre as nossas vidas, o Teu povo, a Tua igreja. Continue a nos guardar, a nos livrar, Senhor, livrar as nossas vidas de todo mal, pois Teu é o reino, para sempre. Amém. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.